genital feminino. O sistema genital feminino é composto por órgãos responsáveis pelo fornecimento dos gametas femininos, pelos órgãos de cópula, fecundação e recebimento, alojamento e manutenção do produto conceptual durante o seu desenvolvimento e durante o parto da expulsão dele, além das mamas devido à função de nutrição do lactente, ou seja, com função de lactação. Aqui nós temos os órgãos genitais femininos internos. De um lado nós temos o compartimento anterior e do outro lado nós temos o compartimento posterior. O compartimento anterior é localizado entre a bexiga urinária e o útero. E o compartimento posterior é localizado entre o útero e o reto. Essa cavidade possui um ligamento correspondente ali ao assoalho pélvico e às paredes laterais da cavidade, que é o ligamento largo do útero. Que nós temos o ovário, que ele é uma gônada feminina bilateral, que tem a função de produção dos gametas, os óvulos, e além disso, possui função de secreção de hormônios, como o estrogênio e a progesterona. E eles estão localizados na fossa ovárica, uma depressão do peritônio que está localizado ao nível de bifurcação, ali da artéria ilíaca comum, que fica limitada posteriormente pelo uréter. E, porém, essa localização aí do ovário, ela se dá até a primeira gestação, porque a partir da segunda gestação, ele passa a se localizar na fossa ovárica, que é situada ali atrás do uréter. E o ovário, ele possui uma face medial e uma face lateral. E além de ter uma margem livre e uma margem mesovárica, que é o local ali onde encontramos o hilo do ovário, que é a área de entrada ou até a de saída também de vasos e nervos, e através de uma prega posterior diferenciada que se estende até o ovário, que nós temos ali o ligamento largo do útero, que constitui o mesovário. Temos aqui a tuba uterina, que ela é um órgão tubular bilateral localizado ao longo da margem superior do ligamento largo do útero, que tem a função de transportar os óvulos até a cavidade uterina. E na tuba uterina, ela também se divide anatomicamente em 4 partes. Nós temos o infundíbulo da tuba uterina, temos a ampola da tuba uterina, temos o istmo da tuba uterina e temos a parte uterina. O infundíbulo é a primeira da tuba uterina, né? Porque ela fica ali na sua face voltada para o ovário, que fica envolvendo grande parte da sua superfície, e encontramos as fímbrias ováricas, que são várias franjas, linguetas e sépalos. E a sua continuidade, ela corresponde à ampola da tuba uterina, que é a que eu vou falar agora, que ela é considerada ali a parte principal da tuba uterina, porque ela é onde ali ocorre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, e a ampola da tuba uterina, ela possui mais ou menos 7 centímetros de comprimento, e o seu trajeto, ele é ondulado. Já o istmo da tuba uterina, ele se dirige ao corpo do útero em um trajeto retilíneo de mais ou menos ali 3 centímetros, que se comunica à parte uterina da tuba, que é por onde está contida ali na parede do útero. É uma parte intramural. Ela possui mais ou menos ali 1 centímetro de comprimento, e através do ósteo uterino, da tuba uterina, ela se abre na cavidade uterina. E aí nós temos, como eu havia falado, o istmo, a ampola, o infundíbulo, as fímbrias. O útero, ele é um órgão muscular localizado na pelve, entre o reto e a bexiga urinária, e ele tem a forma de pera e é oco. E o útero, ele é dividido em corpo, istmo
e colo. O corpo do útero é a parte que ocorre ali a gestação, onde sua extremidade superior é localizada acima do ósseo uterino da tuba uterina, é chamada de fundo do útero, e o corpo do útero, ele apresenta uma face relacionada com a bexiga, que é a face vesical, e uma face relacionada com o reto, conhecida como a face intestinal. Já o istmo do útero é a parte que separa o corpo do colo do útero, que é ali uma porção estreitada do útero. Já no colo do útero, nós temos ali a aparência de cilindroide, né? E penetra na extremidade superior da vagina e possui duas porções, que é a supravaginal e a vaginal. O útero, ele é dividido em camadas, sendo a mais externa composta de uma túnica serosa derivada do peritônio, né, o perimétrio. E existe também uma camada média, que é formada por uma túnica muscular, conhecida como miométrio. E, além disso, o útero ele possui a sua camada mais interna, que é composta por uma túnica mucosa, conhecida como endométrio, que normalmente sofre modificações durante o ciclo menstrual ou a gravidez. E na vagina é o órgão de cópula que serve para escoamento do sangue, ali durante o período menstrual, das secreções uterinas, e além disso é o órgão que recebe o sêmen e junto com o útero forma o canal do parto. A vagina, ela apresenta relação direta anteriormente com a bexiga urinária e com a uretra e posteriormente com o reto. Ela pode ser dividida em corpo, fórnice e ósteo. A fórnice é a extremidade mais superior que envolve o colo do útero. O corpo, em seu estado distendido, ele apresenta um formato cilíndrico, porém, né, normalmente, ele se encontra achatado no sentido antero-posterior e é considerado a parte principal da vagina. Já o ósteo, né, o ósteo da vagina, pode apresentar diferenças de acordo com a atividade sexual e reprodutora. E em mulheres virgens, a luz do ósteo da vagina é reduzida pelo ímen, que deixa evidente a separação entre a vagina e o vestíbulo da vagina. O ímen é uma membrana mucosa incompleta de pequena espessura. É sempre muito importante ressaltar isto. Agora vamos ver os órgãos genitais femininos externos, que é o pudendo feminino. Ele é formado pelos órgãos genitais externos e ele também pode ser chamado de vulva. E ele é composto pelo monte do pubis, pelo lábio maior do pudendo, pelo lábio menor do pudendo, pelo vestíbulo da vagina e pelo clitóris. O monte do pubis é uma elevação à sínfise púbica mediada, que é formada ali por um grande coxim de tecido adiposo. E o lábio maior do pudendo, eles são pregas cutâneas alongadas que delimitam a rima do pudendo, que se estende ali do monte do pubis ao períneo. E o lábio menor do pudendo são formados por duas pregas cutâneas paramedianas, e eles são descobertos pelo afastamento dos lábios maiores, com a base plantada na face medial dos lábios maiores, e os lábios menores não representam folículos de pelo, e nem as glândulas sudoríparas, né? Porque devido à existência do tecido conjuntivo elástico, com várias células musculares lisas e numerosas veias calibrosas, os lábios menores do pudendo, eles também apresentam características de tecido erétil. E na região do vestíbulo da vagina é identificado o frênulo do clitóris, o ósteo externo da uretra e o ósteo da vagina, além de se abrir nele os ductos das glândulas vestibulares maiores.
E devido ao fato do sistema genital feminino servir de passagem ali durante o parto, as estruturas eréteis femininas não estão reunidas ali apenas a um órgão, né? Porque uma das estruturas eréteis femininas é o clitóris. E o clitóris ele é composto por dois corpos ali cavernosos que na sua porção distal formam um tubérculo arredondado, que é a glande, que ela é recoberta pelo prepúcio do clitóris, tem aquela coisa toda. E esses corpos cavernosos, eles são envolvidos por uma túnica semelhante ao pênis, e a principal diferença estrutural do clitóris em relação ao pênis é o fato do seu corpo ser menor, né? Temos aí, por último, a mama, que apesar de ser um órgão do sistema tegumentar, devido à sua estrutura e seu desenvolvimento, ela é tratada no sistema genital feminino por ser responsável pela secreção de leite para alimentar o recém-nascido. E são anexos de pele bilaterais na parede anterior torácica, formado por glândulas cutâneas responsáveis pela produção de leite. E a mama, ela possui dimensões e formas variadas, mas assim, normalmente, né, ela possui também um formato cônico e ela apresenta duas projeções, que é a papila mamária e a areola mamária. A papila mamária, ela é onde desembocam ali os ductos lactíferos e a areola mamária é onde existem glândulas sudoríparas e sebáceas também. Terminei, né? Eu queria informar também ao professor que eu acabei não encontrando as pessoas do meu grupo, tá? Elas provavelmente não são do mesmo curso que eu. Então, neste caso, eu mandei umas 2 mensagens aqui, mas ninguém chegou a me responder. Então, para não me prejudicar, eu fiz o trabalho sozinha. Obrigada.